Fala, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá para mais uma semaninha aí. Tá quase acabando, hein? Ontem vocês fizeram prova, e aí como é que foi? Foi tranquilo? Não foi? Desesperador? Como é que foi? Foi tranquilo, né? A prova tá de boa, vocês podem fazer de casa, dar uma estudada aí e tal, né? Bem, pessoal, vamos lá então para a gente finalizar aí, né, praticamente o terceiro bimestre, para que a gente possa começar a partir da semana que vem já as atividades do quarto bimestre, né? Eu acho que hoje a gente consegue, sim, conseguimos. Bem, na nossa última aula, e eu estou lá na página 174, porque na nossa última aula nós falamos sobre a ordem dos adjetivos, não é? Então eu falei que os adjetivos eles são invertidos com os substantivos, então está sempre numa ordem ao contrário do português, né? Então isso nós já vimos. E nós chegamos a ver até essa parte aqui, ó, quando eu tenho mais que um, né, adjetivo, então ele vai seguir uma separação de que adjetivo de opinião vem primeiro, né, o que pode ser mudado, e o adjetivo de um fato, de uma descrição que não pode, ele vem depois. E o substantivo, por último, totalmente ao contrário do português. Por exemplo, a nice new flat é um apartamento novo e legal e bonito. Two beautiful round wooden tables, duas mesas de madeira redondas e bonitas. Então é totalmente invertido do português aí. E nós paramos exatamente aqui, ó, né? Paramos exatamente aqui no alguns adjetivos que são usados só para pessoas e animais, né? E outros adjetivos que não podem ser usados para pessoas, como por exemplo tasty, que é gostoso, saboroso, né? E a gente só usa para comida. Então, continuando o nosso conteúdo aí, na tabela a seguir, os adjetivos estão distribuídos e ordenados conforme sua função. Então, primeiro os de opinião, certo? E depois os descritivos. Então, essa ordem é geralmente seguida e adotada por um grande número de gramáticas, embora possa haver alguma diferença entre elas em alguns casos. Mais importante que isso, portanto, é saber muito raramente usam-se mais do que 3 adjetivos antes de um substantivo, né? Então, isso se você for mulher, porque se for homem, se usar um já está de bom tamanho, não é verdade? Então, o homem não tem o costume, né, de ficar dando qualidade. Nossa, que carro maravilhoso, vermelho, novinho. Né? Não dá, né? No máximo meu, que carro muito louco, na verdade. Mulher já gosta de dar um pouquinho mais de detalhes, ainda assim também não é tanto. Então, 2 no máximo, galera, 3 é um exagero. Bem, veja que general opinion refere-se a adjetivos que podem ser usados com praticamente todos os substantivos. Então, são adjetivos que eu posso usar para qualquer coisa, né? E specific opinion abrange os adjetivos que são usados com determinados substantivos apenas, né? Não dá para usar com tudo, né? Então, por exemplo, ó, aqui na tabelinha, no general eu tenho interessante e bonito, que eu posso usar com pessoas, posso usar com lugares, com coisas, né? No specific já fica mais difícil, então eu só tenho intelligent, comfortable e delicious. Não dá para eu usar com qualquer substantivo, tá certo? Então você repara aqui, primeiro eu tenho um determiner, né? Um determinante, uma, dois, aqueles, aquelas, certo? A última coisa que vem é o substantivo, que no português a posição dele seria aqui, né? Olha a distância que ele está. E isso é óbvio se a gente usasse todos, mas não usa. Vocês estão vendo aí que está em branco a maioria, né? Então, opinião a gente já viu que ela vem primeiro.
Depois vem a descrição. E a descrição, galera, segue essa ordem aí quando eu tenho dois ou mais adjetivos. Então, tamanho vem primeiro, size, o formato, né, vem depois, idade, cor, nacionalidade e o material, o tipo ou o propósito é o que vem por último. Então, é importante que vocês tenham essa colinha aí na prova e nos exercícios, porque para decorar essa ordem aqui, ela é absurda, né? Então, o ideal é o que? É realmente fazer uma colinha até você conseguir memorizar uma sequência aí, porque se cai em um vestibular, você não tem como fugir, né? Então, essa é a ordem. Então, ó, an intelligent young person, uma pessoa jovem e inteligente. Big blue eyes, olhos azuis grandes, ou grandes olhos azuis, também dá. A long narrow street, uma rua longa, comprida e estreita. An interesting new French film, um novo e interessante filme francês. Two beautiful old wooden bridges, duas pontes velhas de madeira linda. Você vê que até a gente para traduzir tem que ficar ajustando, né? A comfortable sleeping bag, então um saco de dormir confortável. E por último, those delicious apple pies, aquelas tortas de maçãs deliciosas. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aí a parte de ordem dos adjetivos. E aí, para a gente não passar batido em nada, deixa eu arrumar primeiro aqui, para eu não ficar na frente. Maravilha. E aí a gente vai para essa leitura e compreensão, né? Estratégias de leitura. Bem, linking words, pessoal. O que são linking words? Que aí está escrito elementos de coesão. Linking words são palavras que conectam, são conectivos, né? Conjunções também em português, porque linking, né, liga uma frase com a outra, né? Determinando aí situações, né? Como estão aqui, ó, passando ideias de adição, de somar, de sequência, né? Cadê? De exemplos, de resumo ou de conclusão, de contraste, né? Tipo, mas não sei o que, não sei o que. De razão, graças a, devido, por isso, por causa disso. Ou de resultado, né? Então, portanto, consequentemente, isso significa que, né? Deste modo, assim. Então, nós temos aí vários linking words. E não tem outro jeito, pessoal. Vocês precisam conhecer essas palavras, ó. Linking words são elementos de coesão que servem para ligar ou amarrar, dar aquela liga, né? Amarrar ideias dentro de um texto. Essas palavras ou expressões são usadas para introduzir, aí é o que está falando, exemplo, ordenar fatos, adicionar informações, resumir, sequenciar, apresentar razões ou causas, mostrar resultados ou consequências e estabelecer oposições ou contrastes. A dica que eu daria aqui é: vão no dicionário, coloquem os significados aqui de todos. Para quem gosta realmente de inglês, para quem realmente quer aprender a falar inglês, essas palavras, sabe o que elas fazem? Elas diferenciam um aluno básico para um aluno avançado, né? Como assim? Quando você é um aluno básico ou intermediário, você fica montando frases simplesinhas e curtinhas. Você diz assim: eu não vou à festa. Minha amiga não me convidou. Eu fiquei chateado. Sabe assim? Quando você conhece linking words, você pega essas mesmas frases que parecem bobas e diz assim, ó:
eu não vou à festa pelo simples motivo de que a minha amiga não convidou, né? Este também é o motivo, ou por isso eu fiquei chateado, né? Então, você consegue, né? Ou então, em suma, né? Resumindo toda a história, talvez ela tenha esquecido de me convidar. Você vai juntando frases boas com essas palavrinhas e o negócio fica fantástico, né? Então, para quem realmente essa é a dica, né? Eu não vou ficar traduzindo aqui e anotando, porque vocês podem fazer isso, vocês têm dicionário. E também não vai adiantar de nada se você não gosta de inglês, se você não percebe a necessidade dessas expressões para o seu nível de inglês melhorar, tá certo? Então, manda ver. Vamos lá agora na página 176. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Vamos ver os exemplos, vai. Ainda na 175, né? In the United Kingdom, for instance, né? Então no Reino Unido, por exemplo, there are immigrants, né? Existem imigrantes from many different countries around the world, né? De muitos países diferentes pelo mundo. Not everyone is doing so well. Take Cheryl, for example, né? She is still looking for a job. Então, nem todo mundo estão indo bem ou está indo bem. Veja a Cheryl, por exemplo. Ela ainda está procurando um emprego. Então, vamos ver exemplos aí de acordo com as categorias. Então, quando eu tenho as linking words que indicam adição, eu estou somando fatos, né? Então, ó, he is smart and attractive. Moreover, he's got a great sense of humor. Então, ele é inteligente e atraente. Além disso, tem um ótimo senso de humor. Olha que legal você usar a palavra além disso, né? Apart from you and me, né? Além de você e eu, no one else will be there today. Tá aí. Além de você e eu, apart, né? Quer dizer, não contando você e eu, né? Sequência ou ordem dos argumentos. First, you have to jot down your ideas. Então, em primeiro lugar, ou primeiro, você precisa anotar as ideias. Segundo, you plan the paragraphs, né? Então, depois, ou em segundo plano, você planeja os parágrafos. Outro exemplo agora falando de resumo ou de conclusão. Então, in conclusion, it would be better to invest in property. Então, concluindo, resumindo, seria melhor investir em propriedades, em imóveis, do que em stocks, em ações. In a nutshell, né? Quer dizer, sintetizando, resumindo tudo, in a nutshell, né? The report shows how educational issues are deeply rooted in economic factors. Então, o relatório mostra como questões educacionais estão profundamente ligadas, enraizadas, porque root é raiz, né? A fatores econômicos. Mais um tipo aí que é o contraste, né? Da ideias opostas, né? Então, ó, although we didn't have much money, we decided to go out for dinner. Embora nós não tivéssemos muito dinheiro, decidimos sair para jantar, certo? Despite ou então in spite of, que é a mesma coisa, você pode escolher qualquer um, né? Então, despite having learned Spanish as a child, she couldn't speak it fluently. Apesar de ter aprendido espanhol quando criança, ela não conseguia falar fluentemente. Olha que bonito, apesar de. Então, despite ou despite of, dá no mesmo, tem vários exemplos aí com o despite. Mais um tipo, razão ou a causa, não é? Então, she has been absent from work due to, olha que legal, illness. Então, ela está afastada do trabalho por motivo de doença ou devido a, né? Graças a uma doença ou devido a uma doença. Ou o because of, por causa de, também pode ser usado aí como uma razão ou uma causa. Exemplos.
The flights were cancelled because of the bad weather. Os voos foram cancelados por causa do mau tempo. She quit her job because of low wages. Ela pediu demissão por causa do baixo salário. E mais um aí, ó, since, que é o desde, né? Since the economy is doing better, já que a economia, ou desde que a economia, em razão da economia está indo mal, employers decided to lay off staff. Os empregadores decidiram demitir os funcionários. E por último, nós temos aí a situação de resultado ou de consequência. Beleza? Então vamos lá. The work is taking a long time and therefore, olha a palavrinha bonitinha, né? Então o trabalho está demorando muito, portanto, costing us more money, custando mais dinheiro than we thought, do que nós esperávamos. It was raining, so we decided to leave. Estava chovendo, então decidimos ir embora. Life in the countryside became more difficult towards the end of the century. Então a vida no interior se tornou ou ficou mais difícil, né, no final do século. As a result, consequentemente, né, como resultado, people moved to the cities. As pessoas se mudaram para as cidades. Beleza? Então agora é com vocês, pessoal. Nós temos aí um anúncio, né, uma propaganda, uma campanha, que não tem nada em inglês aqui, ó. Criado originalmente em espanhol, a campanha foi posteriormente traduzida para o inglês, francês, árabe e português, com materiais gráficos, vídeos e spots de rádio. O projeto ilustra e informa sobre os métodos de tráfico de pessoas usados por contrabandistas, incluindo viagens por terra, pelos oceanos e com aviões. Leia com atenção a frase criada. É um tópico aqui, você no mundo, né, que não vai agora, não vai fazer diferença para a gente. O que eu quero mesmo é fazer com vocês aqui até o exercício J. Então, primeiro eu vou fazer até o E, porque eu não consigo que vocês visualizem tudo, e depois eu vou para o lado para a gente conseguir fazer o restante, tá certo? Então, ó, aqui nós vamos completar somente com a palavra embora, né? Although, porque, because, but, mais, e o so, que é o então, beleza? Então, vamos lá. I didn't have breakfast. I was late. Eu não tomei café. Eu estava atrasado. Eu não tomei café porque eu estava atrasado. Então, vamos anotar. Because, certo? A de baixo. They like coffee. They don't like tea. Eles gostam de café, mas eles não gostam de chá. Vamos na letra C. Blá, blá, blá. She knew it was dangerous. Ela sabia que era perigoso. She left. Ela saiu in the middle of the night. No meio da noite. Portanto, embora ela soubesse que era perigoso. Letra D. It is a beautiful sunny day. É um dia de sol lindo. Está um dia de sol lindo. We are having a picnic. Então, nós vamos fazer um piquenique. E a letra E. The market is quite expensive. Né? Então, o mercado está bem caro. It sells fresh, organic. Vende comida orgânica fresca. Mas, então, esse mercado é bem caro, mas vende comida orgânica fresca. Beleza? Show de bola. Vamos para o outro lado, de uma forma que vocês consigam ver. Estão conseguindo. Letra E.
We eat a lot of fried food. Nós comemos muita fritura. It is very unhealthy. Embora é muito não saudável. Nós não temos uma dessaudável em português, né? You are not improving your piano playing. Você não está melhorando o jeito de tocar piano. You don't take it. Você não leva a sério. Por quê? Because you don't take it very seriously. There is a transportation strike. Tem uma greve do transporte hoje. I have to go by car. Então, eu tenho que ir de carro. Vamos na letra I. Blá, blá, blá. It is an expensive restaurant. É um restaurante caro? I am not very fond. Eu não sou muito chegado em comida italiana. Então, embora seja um restaurante muito caro, eu não sou muito chegado em comida italiana. E a última da letra J. The party was very nice. A festa estava muito legal. There were just a few guests. Tinha apenas poucos convidados. Então, mas tinha poucos convidados. Tá aí, pessoal. Zeramos então, beleza? Essa unidade e é isso daí. Qualquer coisa é só me procurar. Boa prova para vocês e that's it. Kisses, hugs and bye bye.